Oi, oi, meu povo! E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente já tem até um outro vídeo aqui no canal que fala sobre os princípios e tal, mas sobre os fundamentos, as bases ali da gestão de pessoas a gente ainda não tem. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Enfim, e se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, comenta aqui pra gente se tem feito sentido pra você, o que que você aprendeu de fato, e se você vai conseguir aplicar algumas das coisas que a gente vai conversar aqui, por exemplo, dentro da tua rotina de trabalho de modo geral, ok? Vamos lá. E eu vou terminar de prender esse cabelo aqui antes da gente começar. Peraí, gente, peraí. Vamos ver se. Aí, mais ou menos. Vamos lá. Gente, é o seguinte, a gente tem 8 fundamentos aí da parte da gestão de pessoas. São eles, eu vou trazer aqui, ó. O primeiro é engajamento. Bom, muita gente escuta falar sobre reter um funcionário. E a gente aqui é conteúdo técnico, né? Mas vamos lá. Como é que retém um funcionário? Como é que diminui o que a gente chama de entra e sai de funcionário? Como é que diminui o turnover, caso você seja mais acadêmico aí? Como é que faz isso? E aí a gente fala muito sobre essa questão da retenção. Porém, antes da retenção, ou a palavrazinha de retenção é, na verdade, a consequência do que a gente tem de engajamento. Porque se você tem ali funcionários, né, uma equipe, um time de fato engajado, percebe que ele não vai querer sair tanto da sua empresa se ele está realmente envolvido ali, engajado com a tua empresa. Então, o primeiro fundamento que eu quero trazer para vocês aqui, de fato, não é a retenção de funcionários, é justamente o engajamento. Então, você vai entender quais são as políticas, as ferramentas, as práticas, as atividades de modo geral, para entender como que você consegue engajar mais esses funcionários. Basicamente, ao invés de você ter, por exemplo, o que vez ou outra a gente chama de ter uma verdadeira família aqui dentro e tal. Você lembra que normalmente é dentro da sua casa que você tem os seus principais problemas? Pois é. A ideia da empresa, do ambiente corporativo, não é criar necessariamente isso, mas de fato ter um time engajado, ok? O segundo fundamento que eu quero trazer para vocês é a comunicação. Sim, gente, a gente escuta muito falar sobre esse negócio de comunicação não violenta, tal, enfim, assédio, isso vem assim de forma muito firme nos últimos anos, né, trazendo tudo isso. Recentemente tivemos BBB aí, inclusive, né, com algumas pautas sinalizando, né, aprendendo, ensinando a gente com relação à comunicação. E essas informações são muito importantes, de fato, para que você entenda e para que você aprenda que sim, gente, todos os dias a gente pode aprender. A gente precisa estar todos os dias com o nosso crachá de aprendiz, porque expressões, por exemplo, que a gente usava muito tempo atrás, hoje em dia a gente não pode utilizar mais. Não cabe mais para o momento que a gente vive de utilizar isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha equipe aqui, por exemplo, para vocês. Eu tinha um termo que eu gostava de chamar de lindezas. Lindeza, lindeza, enfim. Inclusive, as últimas empresas em que eu passei, a última especificamente como CLT, eu era coordenadora do setor. E o nome do grupo do WhatsApp, gente, ficou Lindezas do RH. Enfim, só tinham mulheres. Mas, hoje em dia, por exemplo, esse tipo de termo, será que cabe para todo mundo dentro de uma organização? Ou às vezes um homem até fala, então, eu não me importo não, mas talvez um outro colega, entende? Então a gente vai aprendendo de fato a melhorar a nossa comunicação. Para isso, você pode inclusive passar dessa parte conceitual para a parte mais prática. Gabi, eu não consigo apresentar um projeto, não consigo apresentar um trabalho na faculdade ou um projeto para o meu diretor, para a minha gerência, porque eu tenho medo de falar, eu tenho receio, e aí a gente vai, por exemplo, para o mundo da oratória, para técnicas muito específicas que a gente inclusive traz aqui nesse canal também para você ir lapidando, né, essa forma de fato de comunicação sua. Então, sim, é um dos fundamentos aí da parte da gestão de pessoas, ok? O terceiro fundamento que eu quero trazer para vocês hoje é o trabalho em equipe. Nossa, Gabi, mas tá, né, um assunto assim. Sim, gente, o trabalho em equipe. A parte de gestão de pessoas, muitas vezes a gente não leva em consideração algo que é de tamanha importância e que a gente influencia até as outras pessoas, como, por exemplo, a terapia, o acompanhamento psicológico ali desses profissionais que são do setor de gestão de pessoas. Quando a gente vai falar sobre trabalho em equipe, depende bastante da cultura da empresa, isso precisa ser realmente pulsado no coração dos funcionários. Mas para além do externo, eu quero trazer vocês para dentro da sala do RH. Existe de fato trabalho em equipe? Existe cooperação, troca? O relacionamento ali é gostoso de se conviver? Pense sobre isso e analise o que você
pode fazer no seu âmbito, no seu lugar ali, no seu momento. E aqui eu quero trazer vocês para um conceito muito importante, muito divulgado, que é o conceito justamente da autorresponsabilidade. O que que você pode fazer? O que que você está fazendo para que aquele ambiente seja mais gostoso ou não seja bom de se conviver? Então, sim, o trabalho em equipe fala muito sobre a gente, sobre muito com relação à inteligência emocional de modo geral, e isso precisa ser analisado, observado de forma inclusive mais racional possível, tá bem? Em paralelo a isso, a gente tem o quarto fundamento, que são os fundamentos da competência. E aqui, para quem é mais técnico e acadêmico, gosta, por exemplo, do termo de soft skills e hard skills, que são basicamente habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Quando a gente vai falar sobre competência, não é só sobre a parte técnica, principalmente que dentro dos indicadores a nível mundial, a gente já sabe que o que a gente mais tem como objetivo, como motivo de demissão é justamente a parte comportamental. A inteligência emocional, a forma de se portar, a forma de se vestir e tudo mais, ok? Mas isso precisa ser dividido, difundido, comunicado para a organização, para a empresa de modo geral. Sim, gente, eu vou trazer uma cena aqui para vocês, por exemplo, de um jovem aprendiz que chegou numa empresa com a farda, sabe aquele nozinho assim que a gente dá na farda? Numa roupa bonitinha, assim, num abadá de carnaval. Pois é. Um jovem aprendiz chegou assim para uma empresa extremamente formal, de leg com um boné. Era uma moça e ela toda princesa, gente, a coisa mais linda, mas estava vestida daquela forma. Mas o que que acontece? Isso não fala com relação àquela pessoa de modo geral. Fala, na verdade, com relação à própria empresa. Então, tipo assim, ela poderia estar utilizando essas roupas e não deixar de ser bela, bonita por conta disso. Mas o ambiente em que ela estava, corporativo e numa organização bem tradicional, ela não podia estar se vestindo daquela forma. Mas aí eu te pergunto, isso foi comunicado? Isso foi informado? Existe esse tipo de processo, esse tipo de procedimento na sua empresa? E aqui é quando a gente vai diluindo aí essas informações com relação às competências. Então, por exemplo, a pessoa era até uma boa jovem aprendiz, mas levou ali determinada advertência por conta do fardamento, que era, em tese, aí a gente pode colocar como uma habilidade comportamental. Mas aí eu te pergunto, fez sentido? Faz sentido, por exemplo, ter feito uma advertência ou algo assim para essa jovem aprendiz? Ou isso de fato não tinha sido divulgado, não tinha sido conversado com ela antes? Então, observem, quando a gente vai falar sobre os fundamentos de gestão de pessoas, esses fundamentos, esses detalhes fazem toda a diferença, ok? E aqui eu já aproveito para entrar no quinto fundamento, que é justamente os treinamentos. Então, como que você tem feito esses treinamentos? Deixado aí ao que a gente chama, não sei nem se utilizam mais esse termo, mas ao bel prazer. Tipo assim, cada um faz do jeito que quer, do jeito que pensa, se desenvolve da forma com que acha que faz mais sentido ou não, enfim, e vai só deixando passar isso, ou de fato a empresa tem uma cultura, tem um processo, um procedimento de treinamento, de incentivar, inclusive, em plataformas, por exemplo, que tem gratuita. E você tem essas informações, tem esses conceitos de modo geral. E aí? Isso tem funcionado como dentro da organização? O sétimo elemento é o alinhamento estratégico. Não adianta entender ou achar que se faz gestão de pessoas sem de fato estar alinhado com a estratégia da empresa, com a política da empresa, com os valores da empresa. Porque sim, você vai ficar ali como um patinho feio dentro de uma organização, tentando, né, enfim, nadar, nadar e morrer ali na praia, porque você vai continuar tentando implementar alguma política de RH, alguma rotina ali dentro do RH, sendo que na verdade não está alinhado com a empresa. Não está, de fato, com essa visão, sabe, com esse posicionamento ajustado para dentro da empresa. Então, sim, isso precisa ser divulgado e isso precisa ser ajustado. E o último fundamento que eu queria trazer para vocês, ele é bem especial e bem difícil, digamos assim, para quem de fato não tem esse costume de estudar sobre, de falar, de fazer sobre, que é sobre a motivação, ela mesma. O que que acontece? Cada pessoa é diferente, né? Somos indivíduos integrais e somos diferentes. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você e assim sucessivamente. E aí, a forma com que eu me motivo, por exemplo, pode ser diferente da sua. E a gente tem dois fatores de motivação. Tem um vídeo aqui já nesse canal explicando também para vocês com relação a isso.
de que tem motivação interna e a motivação externa. Onde que a empresa atua? Onde que a empresa pode atuar? Porque quando a gente vai falar de gestão de pessoas, o que de fato é a chave ali para essa troca, para a gente ter esse time engajado, é justamente identificar quais são essas motivações e atuar e agir em cima delas, ok? Bom, gente, conteúdo, né? Conteúdo assim importantíssimo. Deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para você ter mais acesso a essas informações. E me fala, fez sentido para você, de fato, esses 8 fundamentos? Ou tem algum que talvez você não concorde tanto, não acha que é tão legal, não acha que faz sentido? Me conta um pouquinho mais aqui nos comentários, tá bem? Até o próximo vídeo.